E aí, pessoal, tudo bem com vocês, gente? Espero que tudo esteja muito ok, muito ótimo, muito jóia para você. Bom dia para todo mundo. São 13h49. Bom dia. Mais aqui um poema, mais um poema aqui do simbolismo, continuando com Alfonso de Guimarães. Esse poema é conhecido pelo primeiro verso, onde chorar por ela os cinamomos. Poema também muito conhecido, acho que está fechando aqui o trio mais conhecido dos poemas do Alfonso, que é o Ismalha, o Onde Chorar por Ela, os Cinamomos, e o outro que eu esqueci, gente. O outro poema aqui dele que é bem famoso também. Mas enfim, tá aí também já feita a análise, se você quiser verificar esse outro poema. Daqui pro final eu lembro, eu acho. E esse agora que a gente vai ver, Hão de Chorar por Ela, os Cinamomos, é um poema que é muito referente à história da vida do Alfonso de Guimarães. Provavelmente a grande inspiração dele foi a sua perda amorosa, da qual ele nunca se recuperou, que foi a Constança, né, uma noiva que ele teve falecida ainda muito garota, com 17 anos, alguma coisa assim. E esse poema é um poema que fala de perda, que fala dessa saudade, que fala desse sentimento de apartar-se de alguém que você gosta, e isso ser sentido pelo eu lírico, que também junto com a natureza, ou ele convoca a natureza e dá um ar de prosopopeia, porque você vai ver ele pedindo ou percebendo que a natureza se comove, se condói também da ausência dessa pessoa amada. Então vamos ler o poema primeiramente todo, para depois a gente conversar. O poema diz assim: Hão de chorar por ela os cinamomos, murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que os colhia. As estrelas dirão: ai, nada somos, pois ela se morreu silente e fria. E pondo os olhos nela como pomos, hão de chorar a irmã que lhe sorria. A lua, que lhe foi mãe carinhosa, que a viu nascer e amar, há de envolvê-la entre lírios e pétalas de rosa. Os meus sonhos de amor serão defuntos, e os arcanjos dirão no azul ao vê-la, pensando em mim, por que não vieram juntos? Então você está vendo que é o típico soneto, aquele estilo que todo mundo já conhece, né? Um estilo muito utilizado ali desde o início, o final do humanismo, entrando no Renascimento, no Classicismo. O recurso do soneto tornou-se uma espécie de fórmula padrão de bons poemas, e o Alfonso ele não escreve somente em sonetos, mas este aqui está na forma de soneto, com uma característica também própria de rima. Você está vendo aqui que ele não segue aquele padrão ABBA no quarteto, ele segue o padrão ABAB, Homus ia, repete no segundo quarteto, Homus ia, e nos tercetos a mudança de rimas, CDC, osa, ela, osa, EDC, EDE, untus, ela, untus. Então você tem, claro, também os versos decassílabos, que marcam ali o soneto clássico, e nesse formato de produção poética, agora a gente vai ver o conteúdo. Então, como eu já falei para vocês, é um conteúdo de lamento, de ausência. Você vê um eu lírico aqui marcado pela dor, da separação, da tristeza, e a tristeza de morte da pessoa que ele tinha um grande afeto, amava muito e não irá mais vê-la. Por isso ele começa a falar sobre aquele elemento tão marcante, né, da saudade, do, do sentimento de perda, que é o choro, né, o choro do luto, da dor da separação, e ele vai acabar também dizendo que essa dor é tão sentida não só por ele, mas pela natureza, principalmente os espaços onde a pessoa que partiu parecia transitar com ele, porque ele vai falar dos cinamomos, hão de chorar por ela, os cinamomos. Cinamomos eu coloquei aqui, ó, a imagem é de uma árvore, né? Uma árvore ornamental, muito utilizada hoje em estética urbana, mas que tem essa ideia também de uma árvore que talvez abrigasse ali os fins de tarde, né? O casal, a sombra da árvore vendo o pôr do sol, aquela imagem mais do pensamento romântico, e que agora ele estará sozinho, portanto a árvore vai sentir a perda e vai chorar junto com ele. Daí a questão da prosopopeia, né? Prosopopeia é quando você dá esses elementos de personalidade, de sentimentos para as coisas que são inanimadas, que não têm, pelo menos não da forma do ser humano. Tem gente que falou que não, a árvore tem sentimento e tal, mas enfim, não vou nem entrar nesse tema. Que não sentem como o ser humano sente. Então, é uma prosopopeia, é uma antropomorfização nesse ser árvore,
tendo os sentimentos do ser humano. Então, os cinamomos vão chorar por ela, murchando as flores. Então, vê que aquela coisa do murchar a flor, né, ao tombar, o dia cai, o dia encerra, as flores murchas que caem não são agora para ele só apenas um elemento natural do processo, mas sim uma indicação, um símbolo do choro, o símbolo da dor, da saudade que é sentida. E aí ele vai também fazer, da mesma comparação com o cinamomo, dos laranjais. Dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que os colhia. Então ele também parece recorrer a uma lembrança de eles andando pelos laranjais e ela recolhendo os frutos ali, né, da árvore, mas agora, como ela não está, não tem quem colhe, esses frutos vão cair no chão, indicando que aquela que os colhia não está mais, e, portanto, será também uma espécie de lamento. Esse pingar das laranjas caindo seria também uma espécie de lágrima, de sofrimento expressado pela ausência desta amada aqui do eu lírico. Então você vê aqui que nesse primeiro, tem outro elemento interessante da gente. No primeiro quarteto você vê bem ele usando os elementos da flora, né, dos cinamomos, dos laranjais. Então ele está nesse ambiente entre o verde, entre as árvores, mas agora falando que esse ambiente vai tomar esse aspecto fúnebre, esse aspecto lamentoso, melancólico, lutuoso, por conta da ausência da amada. Aqui na segunda estrofe ele diz: as estrelas dirão. Agora vê que ele partiu para outro campo, né, de simbolismo. Ele falou agora dos elementos que estão no nosso alcance da natureza, das árvores, mas agora ele parte para o firmamento, para o céu onde estão as estrelas, e ele diz: as estrelas dirão, ai, nada somos, pois ela se morreu silente e fria. Então as estrelas também vão sentir esta ausência da amada do eu lírico e vão lamentar essa ausência, quase como uma espécie de agonia, né? Não somos mais nada. E aí é claro que você está vendo toda a força de expressão da dor que o lírico coloca nessa sua sensibilidade, colocando até de maneira muito hiperbólica, né, que as estrelas perderão o seu sentido de existir, nada somos, pois ela se morreu. E aí diz aqui: e pondo os olhos nela como pomos, hão de chorar a irmã que lhe sorria. Então a gente está falando aqui de pôr os olhos nela, deve ser, se fosse nas estrelas, seriam nelas, né? Então nela é na pessoa que partiu. Talvez ele esteja falando isso agora, ali naquele momento de ele estar com o corpo sendo visto, né, e se despedindo, falando de como a saudade que ele tem vai tocar vários elementos da natureza e não somente ele. Então ele fala: pondo os olhos nela como pomos, hão de chorar a irmã que lhe sorri. Então as próprias estrelas, como pomos, talvez nós que estamos aqui nesse momento fúnebre olhando esta que está partindo, as estrelas também fazendo esse segundo coro, né, de lamento, vão chorar a irmã que gostava de olhar para as estrelas, sorria para elas. Então, mais uma vez aqui a força do poema falando desse tom intenso de saudade. Então ele falou da estrela, agora vai falar da lua. Você vê que ele está no mesmo campo ainda também de comparação dos elementos inatingíveis do mundo natural. A lua que lhe foi mãe carinhosa, que a viu nascer e amar, há de envolvê-la entre lírios e pétalas de rosa. Então ele traz a lua agora para esse campo de cortejo fúnebre, fala da lua como aqui tem a metáfora da mãe, né? A lua como alguém que cuidou, talvez porque ela tenha nascido de noite, e a lua também, se sabe que a lua é a estrela dos amantes, né? Aquela coisa de falar para a lua, de expressar para a lua os sentimentos. Então ele fala que esse elemento tão específico da lua, isso aparece também bem mais marcante em Ismalha, né? Que a Ismalha fica encantada pela lua, mas aqui a lua aparece como uma coadjuvante, como também um astro que vai lamentar a perda da mulher que partiu e vai envolvê-la entre lírios e pétalas de rosa. Provavelmente ele está fazendo o desenho, né, do corpo ali pronto, fúnebre, pronto para enterro. Você coloca ali algumas flores. Antigamente se colocava, hoje você vê muitas coroas, né, colocadas assim ao lado, mas antigamente também era comum lançar, até por conta do odor, né, do ambiente, era comum lançar essas flores perfumosas que davam esse tom assim de
de importância da pessoa, e também embelezavam ali um pouco mais essa cena tão tristonha, que é a cena da partida de alguém. Então, a Lua vai estar fazendo esse coro junto com o cortejo que já está ali acompanhando a partida desta amada, e ele fecha o poema dizendo: os meus olhos de amor serão defuntos. Então, meus sonhos de amor serão defuntos. Parece que ele está, sabe aquela expressão de estou morrendo junto com ela. E aí você vê aquele elemento que é bem marcante no Alfonso de Guimarães, que é o elemento dos seres espirituais, muito marcado pelo simbolismo do céu, o simbolismo da habitação de Deus. Ele tem essa marca religiosa católica na sua vida, e muitas vezes ela aparece também na sua composição poética. Então ele fala dos arcanjos, né? E ele já está pensando, enquanto ele está ali, parece vendo o corpo da amada pronto para o enterro, a alma já partiu e já está com os anjos ali no empíreo, no paraíso, e ele diz: os arcanjos girão no azul, está vendo a marca aqui do céu, né? E talvez o céu, o azul mais perfeito, que é o céu, a habitação de Deus. Os arcanjos girão no azul ao vê-la, pensando em mim, por que não vieram juntos? Então parecia que era um amor tão intenso que se esperava, na expectativa dos seres eternais, que esse amor seria vivido junto e se morreria junto. E aí o Eulírico está dizendo que os arcanjos farão essa pergunta, né? O que aconteceu, que veio só você primeiro, ele ainda não chegou. Isso também é até uma forma de dizer da expectativa do próprio Eulírico, de logo também estar com a amada, de viver essa sua trajetória de vida o tempo que lhe fosse dado, mas com a expectativa de reencontrá-la. Então, gente, você tem aqui um poema muito belo. Ele, em alguns tons de ideia, não sei se você repara isso, ele tem muito aquela pegada do romantismo. Ele é um poema que parece muito em tom de ideia, com aquela expectativa romântica da amada que parte, do amado que fica e que deseja a morte. No próprio classicismo, o Camões já tinha também trabalhado dessa forma, né? O da alma minha, gentil que te partiste, ele faz quase que a mesma observação. Então, você tem um elemento de semelhança, mas, mais uma vez, você tem aqui essa produção na safra da poesia simbolista aqui do Brasil, do Alfonso de Guimarães, no século XIX para o século XX, e aí você tem que perceber essas marcas simbólicas, né? Mais uma vez, os elementos da natureza, os elementos do firmamento, a lua e as estrelas, simbolizando ali aquele tom intenso de amargura pela partida. Toda a metáfora que ele faz do amor que inclusive espera a morte para se reencontrar, e também o elemento celestial que ele deixa lá no finalzinho, né? O elemento, a ideia do paraíso, naquela concepção cristã, os arcanjos no azul, e recebendo a alma, por assim dizer, como se falaria numa linguagem bem tipicamente cristã desse período. Então está aí um belo poema, espero que você tenha entendido um pouco melhor o Hão de Chorar por Ela, os Cinamomos, e a gente se vê aí no próximo poema. Eu estou aqui terminando e eu não lembrei qual é o outro poema que a gente já falou do Alfonso de Guimarães. Foi Ismália, foi Hão de Chorar por Ela, os Cinamomos. A Catedral Ebúrnea dos meus sonhos, chegou aqui o nome. Então já temos esses 3 poemas, para quem gosta aí da poesia simbolista, e a gente vai talvez aí conversar um outro momento sobre Cruz e Souza, pelo menos um outro poema dele também, que é bem interessante desse período. Então até a próxima, obrigado pela sua atenção, e a gente se vê em outro momento. Valeu, bom dia.